Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $26.350. Bitcoin que chega a testar o fundo dos últimos meses, porém retoma uma alta, consegue se segurar. Hoje, meu objetivo vai ser te mostrar essa zona perigosa que a gente está e onde a gente precisa romper para ir para um local mais confortável. Além disso, vamos falar sobre os pontos que a gente não pode perder para ter mais correções. Também quero falar um pouco sobre o PIB dos Estados Unidos, que subiu mais do que o esperado, e os mercados globais. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar aqui falando um pouco com vocês sobre o que está acontecendo no Bitcoin, tá? Eu já quero fazer uma análise mais de curto prazo. Quero analisar com vocês esse rompimento que a gente está tendo aqui, né? Esse nosso triângulo ou Bearish Rising Wedge. E também vamos falar um pouco sobre essa nossa zona de consolidação que a gente está há muito tempo. Então vamos discutir as possibilidades a partir dessas constatações. Também vamos falar um pouco sobre o S&P 500, tá? Que está subindo hoje, recuperando um pouco da queda de ontem, né? Afinal, realmente, ontem foi um dia tenso nos mercados, né? A gente teve muita queda. E parte dessa alta pode ser explicada pelo PIB, que veio acima do esperado, né? Quando a gente olha aqui às 9h30 da manhã, a gente teve um PIB subindo 1,3, a expectativa era 1,1, tá bom? Isso aí, sem dúvida, fez os mercados subirem e os mercados estão subindo desde lá. Outro ponto importante também é que a Nvidia, uma das maiores empresas lá dos Estados Unidos, teve resultados muito bons e dispararam 25%, até mais do que isso, 30% no pré-mercado. Então isso aqui está fazendo também os mercados subirem, né? Afinal, a Nvidia tem uma capitalização relevante nos mercados. Então não é nem a questão que está tudo subindo, a questão que a Nvidia está fazendo os índices subirem um pouquinho também, tá? Eu estou sabendo disso porque a gente tem a Nvidia na carteira, estamos felizes da vida aí, a gente está segurando ela desde o começo do ano, alta, tipo assim, impressionante mesmo, né? Mais de 100% de alta. Tá na carteira recomendada lá do Membros, beleza? Tranquilo. Tendo tudo isso em vista, né? Vamos voltar aqui para o mais importante, que é a análise do Bitcoin. Né? Afinal, o Bitcoin ele continua numa tendência de baixa no curto prazo e a gente precisa entender as zonas de resistência e suportes dessa tendência aqui. Tá, primeira coisa falando de suporte. O suporte é muito óbvio, o suporte é o fundo, tá bom? Perdeu os 25.700, começou a fechar candles no 4 horas aqui embaixo. Provavelmente a gente vai ver o Bitcoin buscando novos fundos para os 25, quem sabe 24, né? Onde a gente está de olho para acumular, tá bom? Acabou que eu não acordei para acumular essa madrugada aqui, o meu alarme estava justamente além dos 25.700, tá? Então não acordei, não acumulei, mas eu fico de olho para acumular se a gente perder esse fundo lá próximo dos 25, né? Quando tiver muita venda aqui e tal, eu vou sim olhar para potenciais acumulações, tá? Então esse, ao meu ver, é o único suporte que a gente tem no curto prazo, né? No longo prazo a gente está em zona de suporte, a gente está em buy zone, na minha opinião, beleza? Já falando um pouco mais sobre as resistências, essas resistências eu destacaria primeiro a óbvia, que é o topo do range, né? Então a região ali dos 27.700, que a gente vem falando já há algumas semanas com vocês. E também eu destaco toda essa região aqui, a partir dos 26 e... Vou deixar nos 26.500, né? A gente acabou de fazer um topo aqui, então a partir dos 26.500, caras, é zona complicada, tá? Em especial até os 27. Recuperar os 27 para mim seria um bom sinal, tá? Seria uma demonstração de força, passando o 0,68, voltando para o range, para a parte superior do range, o que seria muito bom, tá? Então rompendo os 27 aqui, eu já analiso para ver se, opa, será que nós estamos trocando a tendência de baixa? Mas enquanto estiver abaixo dos 27, a tendência é de baixa aqui no curto prazo, tá bom? E eu acho que a gente pode ter boas oportunidades de short em altcoins nessa nossa zona aqui, tranquilo? Outro ponto muito importante que a gente pode destacar é que o sentimento continua ruim, né? Então, quando a gente olha o sentimento, a gente tem um long short ratio aqui maior do ano, tá bom? Ele, na verdade, até caiu um pouquinho, né? Tava em 2,7, era o maior em muitos meses, desde novembro do ano passado. E nesse momento aqui ele está em 2,25, continua um long short ratio muito elevado, tá bom? E o interessante, né, que a gente pode ver e ruim para os bulls é que quando a gente está caindo, a gente está com o Open Interest subindo, com o nosso long short rate subindo também, o que é muito ruim, correto? Quando a gente começa a subir aqui, olha só, repara que o nosso Open Interest cai.
Apesar da gente ter também uma quedinha no long short rate, isso não importa tanto. A gente não tem confirmação do open interest ou interesse nessa alta aqui. Então, enquanto a gente não tiver um rompimento com força, pelo menos dos 27, de preferência dos 27.700, com esse aumento de open interest, caras, a gente precisa ficar um pouco mais conservador no curto prazo, tá bom? Entender que a gente pode e deve olhar para alguns shorts para ganhar dinheiro na tendência de baixa também. Tranquilo? Então, na minha opinião, a gente continua numa situação tensa aqui no Bitcoin com mais resistências acima, tá? Isso não impede uma visão de longo prazo extremamente otimista que a gente tá, né? Não só no Bitcoin, mas também nos mercados globais. Estou falando com vocês, as minhas ações nos Estados Unidos estão subindo mais de 100%, o Bitcoin está subindo 70% no ano, as altcoins sofreram mais, mas mesmo assim todas estão positivas no ano. Então é importante a gente esquecer um pouco da narrativa e olhar o que o preço está fazendo, né? Porque é muito fácil agora ficar falando, vai despencar, vai depois subir os 100%. Cara, não faz o menor sentido, né? A gente precisa... O preço, o price action diz muito mais do que qualquer narrativa, tá bom? Então o price action continua denotando uma tendência de alta dos ativos esse ano, tá? Então tenha isso em vista, porque senão daqui a pouco a gente está rompendo o topo de novo e você vai comprar no topo. É o que sempre acontece, tá bom? As pessoas, elas não compram nas correções por causa de narrativas, e quando o topo, tá lá no topo e a narrativa não, agora o Bitcoin vai mudar o mundo, agora a gente vai direto para os 50, aí as pessoas compram. Por quê? Porque elas estão olhando para a narrativa errada. A narrativa do fim do mundo é sua oportunidade de fazer compras, beleza, no risco, ok, mas com grande potencial de retorno. A narrativa de que tudo vai dar certo, o Bitcoin vai mudar o mundo e a gente vai para 50, 100 mil dólares esse ano, é o momento onde você tem que estar pensando em vender, né? É claro que ali o preço pode continuar subindo, ninguém tem bola de cristal, mas a relação risco-retorno já não é tão atrativa, porque apesar do risco estar baixo, o retorno também tá. O Bitcoin tinha subido 100%, cara. Olha o texto que a gente postou quando subiu 100% lá no nosso Instagram. Texto pra gente ser conservador, pra gente colocar dinheiro no bolso, tá bom? Então lembra, quando você vê uma narrativa predominante, cara, o ideal é que você faça o contrário, beleza? É só assim que você vai colher frutos com essa, por exemplo, essa alta sensacional que a gente teve no Bitcoin, essas altas das ações de tecnologia que a gente está captando muito bem esse ano, altas dos fundos imobiliários, que 3 semanas atrás estava todo mundo falando que ia morrer. Então é só indo contra a narrativa que você tem chance de ganhar no mercado, beleza? Ou então, né, obviamente, faz um investimento de longo prazo e não olha para comprar e vender toda semana. E não é isso que a gente faz, é no longo prazo, caras. A gente vendeu nessa alta aqui e ficou, olha quantas semanas a gente ficou sem comprar, né? A última semana que a gente tinha comprado tinha sido março. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semanas sem comprar Bitcoin no longo prazo. São mais de 2 meses, né? Então, as compras e vendas de longo prazo, elas vão ser poucas vezes no ano e, mais do que isso, elas vão ser quando as narrativas estiverem contrárias. Quando você estiver falando em compra e os caras falando de fim do capitalismo nos comentários, é o momento de comprar, beleza? Então é isso, a gente se vê aí, dependendo da volatilidade. Só para finalizar, deixa eu mostrar para vocês onde que tá aqui ou as resistências e tal, né? Como eu disse para vocês, a gente tem essas resistências a partir dos 26.500 aqui, nós já paramos nesse 0,382, ordens de compra aqui na região, vamos dar uma olhada. Um pouquinho ali nos 26 até os 25, né? Então para mim sim vai ser uma zona de acumulação. Se eu tivesse acordado aqui, eu teria comprado nessa região abaixo dos 26, tá? Mas infelizmente por pouco não bateu o meu alerta. Já ordens de venda não tem muito, tá? Então assim, apesar de eu entender o short no Bitcoin ser um short válido, eu vou preferir shortar altcoins, tá? Porque essa falta de ordens acima aqui no Bitcoin me deixa um pouco com o pé atrás, né? Eu tenho 400 Bitcoins aqui nos 26.600, depois só lá nos 27, então não tem muita ordem acima, tá? Vamos dar uma olhada aqui na Binance. Acaba que... Ah não, a gente está desconectado aqui, né? Deixa eu dar uma olhada no agregado. Tá, tá equilibrado, né? Um pouquinho mais de ordens vendedoras nesse curto prazo, 267 contra 251,
e 351 contra 384, né? Então a gente tem um pouquinho mais de ordens vendedoras porque a gente acabou de subir, né? Então parece que a gente tem uma pressãozinha aqui no curto prazo um pouco maior, mas quando a gente olha prazos maiores, até por exemplo os 25, me parece aqui bem claro que a gente tem mais ordens de compra, beleza? Então isso dita duas coisas, ó. Primeira, a gente pode ter resistência até esses 27, se romper os 27, atenção. E se a gente voltar aqui abaixo dos 26 de novo, cara, eu vou estar de olho para acumular desde que a gente tenha grandes vendas a mercado, tá bom? Igual, por exemplo, a gente teve aqui, olha só, interessante, bem lá na madrugada, 400 milhões de dólares de venda a mercado, a gente indo aqui para o nosso CVD no ponto mais baixo no ano, tá? Então isso é muito bom, caras, isso é muito bom, porque nesse momento o nosso CVD está na mínima aqui, o que mostra que mesmo a gente continuando numa tendência de alta no longo prazo, a turma tá vendendo sem parar. Foi a mesma coisa que aconteceu lá em março e a turma fechou os olhos. Agora aqui tá ainda maior a divergência. Então para mim é bem clara a tendência de alta no longo prazo, porém com riscos bem delimitados no curto, né? Então não adianta só comprar tudo agora e não sobreviver se o preço for nos 22, por exemplo. Você precisa ter caixa também, né? É o que a gente está tentando passar no Membros para vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.